Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos ver função exponencial, aplicação, decaimento radioativo. Então eu trouxe hoje para a gente aqui um exercício que vai falar um pouquinho do decaimento radioativo e a gente vai ver a aplicação, usando então a função exponencial. Então o exemplo diz assim, o decaimento de elementos radioativos pode ser usado para datar eventos do passado da Terra. Em um organismo vivo, a proporção entre o carbono 14 e o carbono ordinário permanece constante durante a sua vida, sendo aproximadamente igual à proporção na atmosfera do organismo à época. Após a morte do organismo, no entanto, nenhum carbono novo é ingerido, e a proporção de carbono 14 nos restos mortais diminui à medida que ele decai. Os cientistas estimam que 7.700 seja o número de anos da meia-vida do carbono 14. Determine a idade de uma amostra na qual 10% dos núcleos radioativos originalmente presentes já decaíram. Tá? Então a nossa ideia aqui vai ser encontrar uma equação que descreva a taxa de variação desse elemento radioativo em função de uma constante de decaimento. Para isso a gente vai ter que resolver essa equação, mas eu já vou dar a resposta, porque isso aqui é uma equação diferencial ordinária, mas vocês vão ver que é um decaimento exponencial. Bom, na natureza, então, gente, alguns átomos são instáveis e eles podem emitir massa ou radiação para o ambiente espontaneamente. Tá? Então, muitos elementos na natureza eles são instáveis, ou seja, eles de alguma forma têm que buscar estabilidade. Para isso, eles emitem uma energia ionizante, que é a radiação ionizante. Essa radiação ela pode ser de origem tanto nuclear, do núcleo do átomo, ou ela pode ser da eletrosfera. Mas de alguma forma, esse elemento vai buscar estabilidade. E uma das formas que ele tem de buscar estabilidade é emitir radiação ionizante. Por exemplo, vocês devem conhecer a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Mas existem outras formas também de os elementos buscarem a estabilidade. Então esse processo é chamado de decaimento radioativo. E o elemento cujos átomos passam por esse processo é chamado de radioativo. Então, todos os elementos da natureza que sofrerem um processo de liberação de radiação ionizante em busca da estabilidade são chamados elementos radioativos. Tá? Ficou esse nome porque o primeiro elemento que descobriram, que era radioativo, era o rádio. É a Marie Curie que fez essa primeira descoberta. É por isso que ficou radioativo. Se tivesse sido outro elemento, poderia ser o outro elemento ativo. Às vezes, quando um átomo emite parte de sua massa por meio desse processo de radiação, o restante do átomo passa a constituir um átomo de um elemento novo. Por exemplo, o carbono 14 ele decai para nitrogênio. O rádio, após uma série de passos intermediários, ele chega até o chumbo. Então, em busca dessa estabilidade, cada elemento, por exemplo, o urânio, tem uma série de passos intermediários em busca, uma cadeia, em busca dessa estabilidade, o plutônio. Então, cada elemento, o césio, vai ter a sua cadeia de decaimento, tá? Essa série de passos intermediários em busca da estabilidade. Passo a passo vai depender, esses passos vão depender sempre da meia-vida. A gente vai ver agora. Então as experiências mostram, ou mostraram, que em determinado instante a taxa a qual um elemento radioativo decai, medida pelo número de núcleos que mudam por unidade de tempo, é aproximadamente proporcional ao número de núcleos radioativos presentes. Então, nós chegamos numa seguinte equação, que a taxa de variação, que é uma derivada, a derivada desse elemento radioativo está em relação ao tempo. Então o que acontece? A derivada de y em relação a t é proporcional a uma constante que eu vou chamar aqui de lambda y.
Tá? Essa é a equação que descreve o decaimento radioativo dos átomos. E aqui você tem um sinal de menos. Por que esse sinal de menos? O sinal de menos está dizendo que está diminuindo. À medida que passar o tempo, esse número de átomos radioativos vai decair. Tá? Então, Y, ali o Y é decrescente. Agora, se eu considerar que Y0 for o número de núcleos radioativos presentes no instante zero, no instante inicial, eu tenho como resolver essa equação diferencial. Vejam, isso aqui é uma equação diferencial. Então, vamos imaginar que no instante zero, y em zero seja igual a um y0. Tá? Isso aqui, gente, é chamado, tá? É uma equação diferencial ordinária, ou um problema de valor inicial. Tá? Isso aqui é uma equação diferencial, vou chamar de EDO, tá? Ou se quiserem, né? É uma EDO que é um PVI, um problema de valor inicial. Eu não vou entrar em detalhes aqui como resolver essa equação diferencial ordinária, mas é essa equação que modela o decaimento radioativo dos átomos. Tá? Então, dy dt, a derivada de y em relação a taxa de variação desse elemento radioativo é proporcional a uma constante vezes o próprio átomo presente. É proporcional ao número de átomos presentes. Então, resolvendo essa EDO, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão ver depois num curso futuro, né, como é que resolve uma equação diferencial ordinária, mas essa aqui é bem fácil, tá? Ela é separável, então é só integrar, não tem mistério nenhum, mas você vai chegar na seguinte solução, tá? A solução dessa equação diferencial é y, então depende da quantidade de átomos iniciais, e aí entra, né, a função exponencial, base de Euler, na menos lambda t, onde lambda é essa constante. Observe aqui que lambda é uma constante maior do que zero e depende de cada elemento radioativo, é a constante de decaimento. O que nos interessa é essa equação. Essa equação é que modela, então, o decaimento de átomos radioativos. Então, depende da concentração inicial, né, o número inicial desses átomos. E olha só, decai, gente, como uma exponencial menos lambda t. Na aula passada a gente viu, né, alguns exemplos de exponenciais. E essa exponencial aqui é aquela que é a base de Euler. Né? Lembrem que esse ezinho é o número de Euler, né? 2,71, 82 e assim vai. Esse número transcendental. Como tem o sinal de menos ali, ou seja, eu vou inverter o gráfico, lembra, né? Como eu estou trocando o sinal da minha variável independente, né? Esse gráfico vai ser o que? Ele vai ser refletido, né? Rebatido. Então, um esboço desse gráfico aqui seria o quê? Um esboço desse gráfico seria, olha, quando t for zero, vamos imaginar aqui o eixo y e aqui o eixo t. Quando o t for zero, ó, eu tenho inicialmente aquela concentração inicial, ou seja, eu tenho y0, né, de átomos radioativos. À medida que o tempo passar, isso aqui é uma exponencial menos lambda t. Lambda é uma constante maior que zero. Então a ideia é que isso aqui decaia mais ou menos dessa forma aqui, de forma exponencial. Tá? Uma exponencial decrescente. Só para relembrar um pouquinho a aula passada. Então, com o passar do tempo, esses elementos radioativos vão de forma, né, vão decaindo. Vai diminuindo a sua concentração, ou seja, o número de átomos. Daqui sai uma definição bem importante, que é a meia-vida. O que é a meia-vida? A meia-vida nada mais é, tá? A meia-vida de um elemento radioativo é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes em uma amostra decaia. É simplesmente isso. O fato interessante é que a meia-vida é uma constante, que não depende do número de núcleos radioativos.
Então como é que a gente vai determinar essa meia-vida? É bem simples, ó. Então olha só, a meia-vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos presentes em uma amostra decaia. Então com essa equaçãozinha aqui, eu posso descobrir a meia-vida. Então em palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é o tempo necessário para que y seja igual a y0 sobre 2. Para que a quantidade, né, inicial decaia à metade. Então se eu substituir ali y por y0 sobre 2, eu vou ter o quê? y0 sobre 2 é igual a y0 e na menos lambda t. Eu quero descobrir qual é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes em uma amostra decaia. É isso que eu estou fazendo. Então, no lugar de y, quando y for y0 sobre 2, qual é o tempo que isso vai acontecer? Então, observe que aqui eu posso simplificar e resolver. Posso cortar o y0 dos dois lados. Ó. Eu vou ficar com 1 meio é igual a e na menos lambda t. Olha, como é que eu posso resolver essa equação aqui? Como eu tenho exponencial, né, de um lado, eu quero isolar o t, eu vou aplicar o logaritmo natural. Lembrem que log de x na base e a gente determinou como se fosse o logaritmo natural. No geral, a gente usa a base 10, mas quando usar a base e. E o logaritmo natural, gente, é a função inversa da exponencial. Então, se tu aplicar o ln de e, isso aqui vai dar 1. 1 é função inversa do outro. 1 anula o outro. O logaritmo da exponencial é 1. Então, se eu aplicar o logaritmo natural dos dois lados aqui, eu vou ter o quê? Então, eu vou ficar com ln de 1 meio, ó, só estou aplicando o logaritmo natural, é igual a ln de e na menos lambda t, certo? Tá, mas ln de e a gente acabou de ver que é 1. Então isso aqui eu posso reescrever como, observe a propriedade, né? Logaritmo de a sobre b. Então aqui eu vou deixar quietinho. Só para vocês lembrarem também que ln de a sobre b é o ln de a menos o ln de b. É uma propriedade bem importante, não pode esquecer. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar ln de 1, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2 é igual, aqui vai anular, vai ficar só menos lambda t. ln de 1, se vocês lembrarem, é 0, certo? Basta lembrar do gráfico do logaritmo, né? Então não esqueçam do gráfico do logaritmo, né? O logaritmo tem mais ou menos qual comportamento? Se fizer rapidamente aqui só o esboço, né, gente, do gráfico do logaritmo, tem mais ou menos esse comportamento. Ó. Quando o logaritmo for 1, todo logaritmo tem esse comportamento, né? Então, quando x é 1, y é 0. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar ln de 1, que é 0, menos logaritmo de 2. Então, esse cara aqui é 0. Então, vai ficar menos ln de 2 igual a menos lambda t. Então eu consigo encontrar esse tempo. Então esse tempo, que é a meia-vida, é menos ln de 2 sobre lambda, menos lambda. Se eu trocar o sinal dos dois, eu vou ter ln de 2 sobre lambda. Então isso aqui, gente, eles definiram como a meia-vida. Tá? Isso aqui é a meia-vida. É o tempo necessário para que metade das amostras, ou metade da concentração dos núcleos radioativos, decaia. Tá? É o tempo que ele decaia. Quanto tempo, então, ele leva para cair pela metade, tá? Então isso aqui alguns livros também chamam de tal. Em vez de usar esse mesmo tzinho,
Vocês podem encontrar também a meia-vida como tal. Tá? O tempo necessário, então vai ser logaritmo de 2 sobre lambda. Então notem que a meia-vida só depende da constante de decaimento. Ela não depende do número de átomos presentes no início, que era o y0. Então essa informação é bem importante para a gente fazer o nosso exercício, porque no nosso exercício, vamos voltar um pouquinho aqui, ele está querendo saber a idade da amostra, na qual 10% dos núcleos já decaíram. Então significa que só 90% ainda estão presentes. Então vamos voltar agora para o nosso exercício. Bem, voltando então para o nosso exercício, né? Aqui eu abri só um parênteses, tá? Falei um pouquinho de minha vida, mostrei para vocês essa equação aqui, que é a equação que descreve o decaimento radioativo. Agora vamos de fato para o exercício. Então, gente, o carbono 14 tá, é muito usado para datação. Tá? Através dele eu posso tentar datar de qual data, né? De qual origem, de qual época é esse organismo vivo. Foi assim que eles fizeram com muitos restos mortais, né, de faraós, de dinossauros, né, fizeram datações baseado no carbono 14. Por quê? Porque a gente sabe mais ou menos a meia-vida do carbono 14. Então, o carbono 14 é mais ou menos a meia-vida dele, a meia-vida, que é o tempo necessário para que metade da concentração, né, decaia. A meia-vida, que eu vou chamar de tal, é aproximadamente 5.700 anos. Então, através dessa meia-vida, eu quero saber a idade de uma amostra, a qual só 10% dos núcleos radioativos originalmente presentes já decaíram. Então, o que acontece? O carbono, como quase todos os organismos vivos, né, praticamente, né, todos têm, né, o carbono 14, ele é utilizado para esse tipo de datação. Então, o que acontece aqui, gente? 10% dos núcleos já decaíram, então só restou 90. Então o meu y, vê se vocês concordam, ele vai ser 0,90, 90% dos átomos iniciais. Por que 90%? Porque se 10% já decaíram, só sobrou 90, que é 0,9. Então, se eu substituir ali 0,9 y0, o que eu vou ter naquela equação? Na minha equação de decaimento, vou ter 0%, 90% de y0 vai ser y0, que é a quantidade inicial de átomos, e na menos lambda t. Eu quero saber qual é o tempo necessário para que isso ocorra. Então, nessa equação eu tenho que esses y0 vão se cortar, mas aí eu tenho que descobrir quem é o lambda para mim poder isolar o tempo, que é a pergunta do exercício. Tá, mas como eu tenho a meia-vida, eu tenho como encontrar o lambda. A gente acabou de ver que a meia-vida, né, o tal, esse tal, a vida a gente acabou de ver que é logaritmo de 2, isso aqui sempre vai valer para qualquer elemento, dividido por lambda. Tá, mas quem é o lambda? O lambda é uma constante de decaimento. E aqui eu vou descobrir, ó. Então, fazendo essa continha, ó, eu tenho que lambda, só passar esse aqui para cá e esse aqui dividindo. Então, vai ser logaritmo de 2 sobre tal. E tal é a meia-vida, que no caso aqui já foi dada. Então, na verdade, o lambda vai ser logaritmo de 2 dividido por 5.700. Daqui eu acho a constante de decaimento do carbono 14. Então, se eu jogar ali, ó, eu posso isolar o tempo agora, que é a pergunta do exercício. Tá? Então, observe que o y0 aqui vai se anular. Então, eu vou ficar com 0,9 é igual a E. Olha o lambda lá. Então, vai ser esse número aqui. Se vocês quiserem já resolver esse número e jogar ali, também dá, né? Quanto é que vai dar logaritmo de 2 dividido por 5.700? Então, trazendo aqui HP 39G, nós vamos ter o que então? Logaritmo natural, ln de 2. ln de 2, posso dar um enter, já dividir, dividido por 5.700. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 1,2160 vezes 10 a menos 4. Tá? 1,2160
vezes 10 na menos 4. 1,2160 vezes 10 na menos 4. Beleza. Então o meu E vai ser E na menos 1,2160 vezes 10 na menos 4, T. E eu quero isolar o T. Eu quero saber qual é o tempo, ou a idade, né, dessa amostra, no qual 10 já decaíram, ou seja, que 90% ainda estão presentes. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar o logaritmo natural dos dois lados. Então, aplicando o logaritmo natural dos dois lados, eu vou ter ln de 0,9 vai ser ln de E na menos 1,2160 vezes 10 na menos 4, T. Então, eu vou ficar com ln de 0,9. ln de 0,9 é igual a menos 1,2160 vezes 10 na menos 4t. Agora está bem fácil, né? Só isolar o t e achar a resposta final. Então daqui, gente, sai que t é igual ao logaritmo natural de 0,9 sobre 1,2160 vezes 10 na menos 4. Como aquela constante de decaimento, né? Ela está aqui em anos, tá, gente? Isso aqui é anos, tá? Eu vou achar esse tempo também em anos. Cuidado as unidades, né? Então vai ficar o quê? Vamos fazer a continha. Então nós vamos ter ali ln de 0,9. Pode fechar o parênteses se quiser. Tudo isso dividido por, se quiser usar a notação normal, né? Então isso aqui vai ser o quê? 0,000, né? 4 zeros, 121,60, certo? Então isso aí vai dar aproximadamente, como tem aquele sinal de menos, né? Acabei esquecendo aqui o sinal de menos. Então isso aqui vai dar menos, tem um menos aqui na frente, né? Então aqui tem um menos ainda. Então menos com menos vai dar mais. Então vai dar aproximadamente 866,45 anos, pode ser? Então vai dar 866, aproximadamente, né? 45 anos. Tá? Os dois sinais se anularam aqui. Tinha sinal de menos, esse logaritmo de 0,9 sobre 1,2160 dá menos, mas menos com menos vai dar mais. Então, gente, aquela amostra tem mais ou menos 866 anos. Aplicação bem interessante aqui da função exponencial natural. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula de aplicações da função exponencial. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, se inscrevam no canal, baixe a sua prova de cálculo resolvida e um grande abraço.